Oi gente, tudo bem com vocês? Então, a videoaula de hoje será sobre a primeira Revolução Industrial. Como vocês já sabem, eu tenho um vídeo no canal sobre a Revolução Industrial, mas aquele vídeo é muito antigo, da época da escola, e eu fiz um apanhado muito grande do que a gente convencionou, né, chamar de primeira, segunda, terceira Revolução Industrial. Então ali tá tudo tão misturado que eu falei, não, vou gravar um vídeo novo, bem mais resumido e focalizado para vocês compreenderem como se deu essa Revolução Industrial. E afinal, ela acabou? Não acabou? Então, são debates que a gente vai discutir nessas aulas. Então vamos lá, o que a gente pensa quando fala em Revolução Industrial? Bom, a primeira coisa que vem à cabeça é a Inglaterra. Bom, está errado falar isso? Claro que não, a Inglaterra realmente foi o país que iniciou a Revolução Industrial. Só que a gente tem que compreender como começou isso e por que na Inglaterra, né? Então vamos lá, gente, falando sobre a primeira Revolução Industrial. Primeiro que ela foi uma revolução não planejada, né? Não planejada, não planificada. Então o que quer dizer isso? Ela foi uma revolução que não foi pensada para ocorrer da forma que ocorreu, né? Como vocês podem imaginar, por exemplo, a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa, ela não foi um evento que assim surgiu do nada, né? As pessoas já começavam a protestar, pedir por direitos, isso muito antes da Revolução. Então, é diferente da Revolução Francesa, a Revolução Industrial não foi um evento muito bem planejado, né? E também as pessoas, quando estavam vivendo na Revolução Industrial, não falavam: estou vivendo uma revolução industrial, olha só as mudanças, as inovações, a minha vida mudou. Não, é totalmente anacrônico pensar dessa forma. Diferente da Revolução Francesa, que as pessoas tinham consciência do que estava acontecendo ali, era uma grande mudança, em que aquilo ali transformaria para sempre a França e, enfim, todos os outros países, né? Bom, voltando para a Revolução Industrial, quero falar para vocês sobre o quê? Que ela ocorreu diversas revoluções dentro dela mesma. Como assim, Sofia? Várias revoluções dentro de uma revolução? Sim, porque a gente está falando de mudanças demográficas, no transporte, na tecnologia, né, mudanças tecnológicas, o comércio, na vida social, né, financeira, urbana e agrícola. Tá, explica isso melhor, Sofia. Bom, gente, mudança demográfica porque simplesmente a população, como vocês sabem anteriormente, vivia predominantemente no campo. Claro que não é no início da primeira Revolução Industrial que isso muda radicalmente. Isso é algo que vai sendo devagar, né, mudando no tempo, e então, mas a partir daqui a gente começa realmente a ter uma mudança muito maior, no sentido de que ao longo das revoluções industriais, desse período que eu estou falando para vocês, a população da Inglaterra, a gente vai sempre ter a Inglaterra como base, tá, gente, e referência. Vou falar para vocês alguns dados. A Inglaterra, em 1750, tinha 6,5 milhões de pessoas. O que a gente quer relacionar com isso? Bom, a mudança demográfica tem tudo a ver com a mudança urbana, né? Aumentou muito mais a quantidade de pessoas no país, não só na área rural, mas muito mais na área urbana. Cada vez mais pessoas vivendo na cidade. Então, continuando. 10 milhões em 1800, 20 milhões de pessoas em 1850, 37 milhões em 1900. Então, assim, gente, a população praticamente dobrou de 1850 para 1900 em 50 anos. Isso realmente é uma mudança muito grande, que é muito característica da Revolução Industrial. Bom, continuando. Mudança tecnológica, por quê? Vocês sabem que na Revolução Industrial várias invenções são criadas, né? Mas a gente também vai debater um pouco sobre isso, porque as invenções, elas não surgem do nada e nem por uma sabedoria inglesa, né? Uma ideia de que os ingleses foram os primeiros, então eles eram mais inteligentes, nada disso, né? Até porque a Inglaterra, muito do conhecimento que a Inglaterra obteve para fazer essas invenções vieram de outros países, né? China, a própria Europa, como um todo, ajudou esse conhecimento a ser, né, desenvolvido. Então, podem tirar essa ideia de que os ingleses foram os inventores e tudo isso. Os ingleses foram sim os primeiros, mas isso não quer dizer que eles tiraram do nada esse conhecimento. Ok, mudança comercial por quê? As trocas comerciais passaram a ser muito mais
por contratos e trocas, então algo muito mais intenso, envolvendo também moeda. Claro que antes isso ocorria, mas agora com muito mais frequência. Social também, porque começam a emergir novas classes, como vocês podem imaginar, né? Pessoas ocupando outras profissões, novas profissões surgindo. Então, futuramente, né? Futuramente, assim, 1850, 1900, a gente fala do surgimento dos sindicatos. Os sindicatos não existiram antes disso, né? Até porque a classe operária, né? Os trabalhadores e tudo, realmente emergiram durante as revoluções industriais. Então, é muito importante vocês terem isso em mente, que são muitas mudanças ocorrendo ao mesmo tempo. Então, não é algo assim, vamos falar apenas de invenções. Não. Toda a vida dessas pessoas está se modificando, né? Então, vamos lá. Falando propriamente dessa primeira revolução, a gente tem as manufaturas como principal destaque. Por quê? As pessoas trabalhavam muito mais em casa, né? Assim, no caso, a gente está falando do campo. Então, elas produziam, mas isso não quer dizer que ficava algo muito focalizado no campo, né? As pessoas já faziam comércio com outros países, isso é claro, muito, muito claro na nossa cabeça, mas que esse comércio começa a ser cada vez mais, crescer cada vez mais, né? Se expandir. Então, as manufaturas, vocês têm que ter em mente que era muito mais familiar, né? Algo muito mais entre a família. E, assim, as mulheres têm um papel muito importante nesse período pré-capitalista, até um papel muito mais importante do que vai ter depois do capitalismo, né? Como vocês sabem, que é realmente uma luta muito grande por ocupação dos espaços, né, pelas mulheres. Então, assim, as manufaturas não eram bagunçadas, tá? Já tinha uma regra, as pessoas já tinham trabalhos específicos a fazer dentro das manufaturas. Isso não surge com as indústrias, tá? Então, assim, a organização do trabalho, ela já vem da manufatura. Já havia um trabalho mais organizado, né? Cada um fazendo um trabalho diferente. Então, isso não vem com a indústria, tá? Essa ideia de que a indústria veio e organizou todo o trabalho não é uma ideia legal de se pensar durante a Revolução Industrial. Então, beleza. Aí, como eu disse, nosso foco é a Inglaterra, né? Por que a Inglaterra? Bom, a Inglaterra ela tem um caso muito específico e muito característico que possibilitou essa Revolução Industrial iniciar lá, que é o quê? A Inglaterra tinha energia barata, né? Tinha muito carvão, acesso a minas de carvão. Então, no início, isso foi muito, muito importante para a Inglaterra. Até porque os outros países não tinham acesso tão fácil assim a materiais, né, matérias-primas, para poderem investir nas suas próprias indústrias. Então, vamos lá. A mão de obra da Inglaterra era cara, o que explica essa necessidade de invenções. Eu coloquei invenções entre aspas para vocês, né, sempre pensar em invenções de maneira crítica, não algo muito neutro, né, porque não é neutro. As invenções, elas vieram a partir das necessidades das pessoas. Então, a energia, como ela era barata, o melhor meio para esse trabalho ser feito eram por máquinas, né? Já que a mão de obra era muito cara. Como é que você vai pagar vários trabalhadores, né? No caso aqui, menos, né? Porque a gente não está falando de uma grande indústria, indústrias menores, com 20, 50 trabalhadores, e não algo grande como a gente vai ter no século XIX, tá? Então, a primeira revolução industrial é bem diferente do século XIX. Isso também vocês têm que sempre estar ligados nessa diferenciação. Falando da mão de obra, novamente, a Inglaterra tinha uma mão de obra muito cara. As invenções, elas vieram pelas necessidades. Então, as pessoas constantemente vinham com uma necessidade muito grande de criar novas invenções que possibilitassem usar máquinas no lugar das pessoas, já que as pessoas eram muito caras, né? O trabalho delas era muito caro. Então, assim, algo que também a gente tem que imaginar é que essas invenções, elas foram criadas por pessoas comuns, né? Filhos de açougueiro, pessoas que trabalhavam assim na manufatura. Então, nesse início, não é algo muito ligado à faculdade, às universidades. Isso vai sendo aos poucos sendo investido pela Inglaterra. Isso não vem desde a base, entende? Então as invenções eram baratas, não eram tão caras nesse momento. Então é muito frequente a presença de pessoas mais comuns nessas invenções, realmente, na criação das invenções. E ok, qual era o principal produto dessa Revolução Industrial, Sofia? Era o algodão. Quando a gente fala em primeira Revolução Industrial,
A gente fala de algodão. O algodão, ele era adquirido principalmente pelo comércio colonial, né, o tráfico de escravos, e a matéria-prima vinha das Índias. O que isso quer dizer? Bom, a Inglaterra adquiria grande parte do algodão que ela precisava das suas colônias, né? Vocês sabem que a Inglaterra investia muito em marinha. Desde o século XVII, a Inglaterra investia muito na marinha, então a maior parte do investimento da Inglaterra ia para a marinha. Isso não era em vão, né? A marinha tinha um papel muito importante nessa criação de redes e do próprio enriquecimento do país, né? Além disso, né, esqueci de falar aqui, a matéria-prima das Índias Ocidentais no século XVIII e em 1790 nos Estados Unidos. Né? Vocês sabem, nos Estados Unidos, durante o seu período escravista, muito presente no sul dos Estados Unidos, né, as plantações de algodão. Então, a Inglaterra também importava algodão dos Estados Unidos. Bom, a Inglaterra também protegia muito a sua indústria. Então, é um erro a gente pensar que o liberalismo impulsionaria a Revolução Industrial, porque muitas pessoas comentam que o liberalismo que impulsionaria o comércio, a indústria. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está falando, né, do passado e tudo isso. Então, assim, muito pelo contrário. O protecionismo da Inglaterra foi muito importante para que ela conseguisse proteger a indústria dela, né? Porque, como vou explicar para vocês, né? Por exemplo, a Índia não conseguiu proteger a sua indústria da Inglaterra. Então, assim, a Inglaterra destruiu a indústria da Índia. Então, a gente vai explicar um pouco mais sobre isso. Até porque, aqui nesse primeiro momento, a gente tem uma importação feita pela Inglaterra, mas isso vai mudar totalmente a partir desse contexto aqui de importação, que a Inglaterra percebe que, opa, importar é importante, vale a redundância, mas a gente tem que pensar na nossa própria indústria interna, né? Então, o enriquecimento, o crescimento econômico e o comércio tem que vir internamente. Então, isso vai mudar totalmente a estrutura do que a gente está falando aqui até o momento. Antes de mudar o quadro, eu vou deixar aqui atrás um tempinho para vocês olharem, né? Porque muita gente me pediu e eu costumo cortar e esqueço de mostrar o quadro para vocês. Então, para o vídeo, dá uma olhada no quadro e a gente continua. Bom, continuando, gente, como eu havia falado, em 1820 temos uma inversão do que estava acontecendo antes na indústria, que eu falei para vocês que antes a Inglaterra importava os materiais para produzir algodão, a matéria-prima para a produção de algodão. Só que aqui, em 1820, a gente tem uma mudança completa. Por quê? A Inglaterra passa a produzir internamente os materiais e o algodão que ela precisava em uma escala muito maior do que antes. E a Índia, que antes era a maior produtora, passa a ser o ao contrário. A Índia passa a depender ainda mais da Inglaterra. Então, aqui ocorre uma inversão. A indústria da Índia passa a ser totalmente dependente da Inglaterra, né? A manufatura, quer dizer, da Índia passa a ser dependente dessas primeiras indústrias que estão surgindo na Inglaterra. Então vocês podem imaginar que cada vez mais a Inglaterra vai ampliando esse comércio, essa indústria, e faz os outros países que estão envolvidos com ela serem dependentes da produção dela. Então, é claro que ocorre um crescimento muito grande e a Índia passa a ser dependente da Inglaterra e cada vez mais a sua produção interna passa a ser destruída. O que antes era algo muito forte na Índia passa cada vez mais a diminuir. E é claro, as pessoas são prejudicadas, os salários cada vez menores. Bom, vocês sabem que isso vai gerar no futuro, né? Um país extremamente pobre e dependente dessas grandes potências. Aqui a gente já vê um exemplo muito claro. A indústria da Índia sendo destruída e a Inglaterra protegendo a sua própria indústria, crescendo cada vez mais e fazendo os outros serem dependentes dela. Então, continuando falando sobre a Revolução Industrial, em 1830 a gente tem o surgimento das ferrovias, como eu falei, as mudanças e revoluções tecnológicas e também de transportes desse período. Até porque antes do surgimento das ferrovias a gente tinha o quê? Cavalo, carroça, barcos muito simples, né? Não, os barcos a vapor vão surgir muito depois, 1850 em diante, e são em número muito pequeno. Realmente, antes e durante a Primeira Guerra Mundial é que a gente realmente tem
esse investimento e essa presença, né, do vapor, enfim. Aqui é algo muito mais inicial, como vocês podem perceber, né? O surgimento das ferrovias, a ferrovia não surge para carregar as pessoas inicialmente, ela surge para carregar carvão, justamente para conseguir levar o carvão para as outras regiões da Inglaterra, né? Criar realmente um mercado unificado, que a Inglaterra consegue fazer muito bem, os ingleses, né? E aí depois é que a gente tem realmente o transporte para carregar pessoas, né? O trem, o metrô, enfim, isso vai sendo muito aos poucos, tá? Vocês podem perceber, as invenções não vêm de uma vez e é isso, né? A gente tem a tendência de pensar assim, criou a ferrovia, agora já tem estação, o pessoal consegue ir lá do norte da Inglaterra ao sul da Inglaterra. Calma, não é assim. Primeiro vão criando as pequenas linhas, transporta o carvão, e aí aos poucos a gente vai criando essa rede que realmente vai transportar pessoas e vão ligar outras regiões, né? Então é muito importante ter essa ideia de que é algo muito devagar, realmente. Então, as manufaturas e as fábricas, eu acho que eu deixei bem claro para vocês com essa aula que não foi uma ruptura brusca. Porque vocês podem ver, eu não falei para vocês que veio a indústria e tomou a manufatura e acabou. Não, isso é totalmente errado. A manufatura continuou existindo com as fábricas e também auxiliando-a, né? Então, assim, a manufatura não sumiu, continuou existindo, mas, claro, as indústrias continuaram crescendo, as fábricas, as pequenas fábricas continuaram crescendo, e aí essa mudança vai acontecendo devagar. Tá, Sofia, beleza, você explicou toda essa revolução industrial, essa primeira revolução industrial, mas o que eu tenho que levar daqui para dizer que eu vou lembrar da revolução industrial? Bom, vamos falar dos três principais mudanças, né? As três principais mudanças que ocorreram com essa revolução industrial. Para a gente concluir. Bom, primeiro, houve uma substituição da capacidade humana pelas máquinas. Como eu disse para vocês, no início a gente tinha uma produção muito mais feita pelos humanos. E aos poucos vai sendo substituída essa mão de obra, né? Então as invenções, né, as máquinas passam a fazer o trabalho que anteriormente era feito por humanos, por pessoas. Segundo, a substituição de forças animais, de energia, por fontes inanimadas, né? Antes usavam muito o cavalo, o boi, para movimentar, né, as máquinas, né, as antigas invenções eram movidas por animais. E aos poucos isso vai sendo modificado também. Os animais, né, como vocês sabem, depende de comida, depende de água, enfim. Tem toda uma dependência muito maior, até o cansaço, né? Não dá para você usar o animal para fazer esse trabalho por muito tempo. Obviamente isso é maus tratos. Só que é claro que nesse período a gente está falando, né? Vocês sabem. Só que aqui a gente está falando de uma mudança dessa energia, né? A gente vai usar fontes que não sejam animais, né? Sejam invenções, sejam máquinas que façam o trabalho que anteriormente era feito por animais. Por exemplo, para vocês gerarem energia, né, com a água. Então, algo precisava estar girando ali o tempo inteiro para a gente conseguir gerar energia. Aí você vai deixar um boi ali, né? É óbvio que isso vai demandar muito tempo e, né, o que poderia ser feito por uma máquina, uma invenção, né, economizaria tempo, economizaria gastos e tudo isso realmente ocorre aqui nessa primeira revolução industrial. Agora, a última das mudanças, as novas matérias-primas, né? Então, ocorre uma substituição das substâncias vegetais ou animais por minerais. Cada vez mais, a ovelha, né, vai sendo deixada de lado, a lã, né, a lã vai sendo deixada muito de lado, porque não parece, mas a lã tem todo um trabalho muito, muito específico para ser produzida e para ser cuidada. Então, ela vai sendo deixada de lado. Como eu falei para vocês, quando a gente fala de primeira revolução industrial, a gente fala de algodão. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre a revolução industrial, a primeira, essencialmente. E qualquer coisa, dúvidas, comentários, sugestões de leitura também. Claro, eu deixo sempre na descrição dos vídeos as referências. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!